E aí pessoas, voltei hoje com os unboxings e nessa caixa aqui eu tenho o último componente do PC que eu estou montando. Essa placa-mãe é uma B450 HD da Colorful. Eu comprei ela junto daquela RX 580 da XFX com aquele cupom de sábado da Black Friday e ela acabou saindo por R$ 280. O dia da compra foi 30 de novembro, enviaram dia 2 de dezembro e ela chegou para mim dia 30 de dezembro. O frete foi o AliExpress Standard e eu não fui taxado. Aqui está a caixa dela, uma caixa bem bonita, vem com o nome Battle Axe. Felizmente veio sem avarias como furos ou amassados. O modelo dela é esse aqui, B450M HD. Na parte de trás existem algumas informações em inglês sobre a qualidade da construção do produto, mas são informações simples, elas estão no site, não é nada demais. Eu vou abrir a caixa agora para ver o que vem nela. Na parte de dentro, a primeira coisa que vem são os cabos SATA, 2 cabos SATA. Também tem o espelho na cor preta, é um detalhe legal, eles colocaram um pouco mais de esforço aqui. E por fim, o manual. E dentro dele temos o CD com drivers. Mas você consegue achar isso no site da Colorful. Há muito tempo que eu não uso um CD. E o manual em 2 línguas, chinês e inglês. É bem legal, eu vou tirar essas coisas agora e ver o que tem mais. Embaixo dos acessórios só há mesmo a placa-mãe e nada mais. O que eu iria fazer nesse vídeo era um unboxing simples e eu mostraria a placa em si. Mas eu resolvi fazer diferente. Eu tenho uma placa-mãe B350, também da Colorful, e resolvi fazer aqui uma pequena comparação entre elas aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Já estão as placas aqui, a B350 e a B450. Eu vou falar um pouco sobre o formato das placas e seus componentes internos. Algumas pessoas devem estar em dúvida entre essas duas placas e com esse vídeo você pode tirar algumas informações que possam ajudar a escolher melhor a sua placa. Começando aqui então pela B450, você pode ver que ela tem um design um pouco mais limpo, mais acabado, enquanto a B350 é um design ainda mais cheio de linhas. Partes escritas e o material da PCB parece um pouco menos trabalhado. Mas muitos não se importarão com isso. Outra coisa interessante é a disposição dos componentes. No caso da B450, a disposição dos itens é um pouco melhor. Você pode ver que existe um pouco mais de espaço entre cada componente dela, enquanto a B350 os componentes são mais juntos, o que acaba não permitindo que você coloque algum hardware grande demais, tipo um cooler. Isso também devido ao fato que a B450 é coisa de 2 ou 3 dedos maior que a B350. É um fator que ajuda bastante também. Particularmente eu não gosto muito de placas tão pequenas. Infelizmente há uma ressalva aqui que na conexão no PC Express você vê que ao colocar uma VGA maior, tipo a RX 580, mesmo na B450 fica muito próximo às memórias RAM. Eu não gosto muito disso, acredito que deveria haver mais espaço entre esses componentes. E na B350, por incrível que pareça, fica até um pouco mais distante a VGA das memórias. Na parte de baixo, nós temos aqui o chipset. Na B450 existe um dissipador um pouco mais trabalhado. Infelizmente, o logo não veio escrito muito certo, está torto. Já a posição entre eles é um pouco diferente. No geral, a disposição das saídas da parte de baixo da B450 é mais organizada do que na B350. Além disso, ao lado do chipset existe também a saída M2, que é uma saída exclusiva para os novos SSDs NVMe. Na parte do áudio aqui no canto, a gente percebe que a B450 tem mais capacitores. Na verdade, ela tem mais capacitores no geral. E aqui no áudio são 4 contra 2 da B350. Mais embaixo, a conexão do áudio frontal é no mesmo local, mas ao lado, enquanto na B350 vai aparecer a conexão do fan, na B450 essa conexão é mais no começo, o que no meu caso faz uma boa diferença. Já sobre o SATA,
eles resolveram colocar as 4 saídas do SATA na B450 aqui na parte de baixo, enquanto da B350 existem somente 2 na parte de baixo e 2 na lateral. Isso vai de gosto, mas eu acredito que na B450 fica melhor essa questão também, porque o SATA lateral pode deixar um pouco mais complicado de colocar uma placa de vídeo maior. Nesse caso, não ficou totalmente em cima, não impossibilitou o uso, mas complicou um pouco. Continuando aqui na parte de baixo, temos o USB 3.0 das duas. É uma posição bem parecida, assim como a conexão PCI, mas o painel frontal das duas ficam em posições diferentes. Na B450, o painel frontal fica mais à frente, enquanto na B350 é mais ao meio. Em relação ao processador e o encaixe, é basicamente a mesma coisa, embora na B450 tenha um pouco mais de espaço para que a gente coloque um cooler maior. Já na parte de cima, a B450 tem uma limitação de 8 pinos para o processador, enquanto da B350 são somente 4. No VRM também é diferente, existe um dissipador na B450, enquanto não existe nada disso na B350. E a B450 possui mais capacitores e shocks, não sei direito, do que a B350. Isso influencia muito na questão do processador e overclock. A B350 é mais simples e parece bastante com as B320 que a gente vê por aí. A B450 se assemelha mais a uma B350 simples. Na parte de cima da B450 tem um circuito um pouco melhor também, com 2 capacitores a mais que a B350. E já aqui na parte lateral, elas são parecidas, mas a B450 tem 2 saídas SATA 2.0 a mais, possui também uma saída DVI para quem se interessar, e também possui mais 4 saídas SATA 3, enquanto na B350 são 2 saídas SATA 3 e 2 saídas SATA 2. E é basicamente isso. Vamos agora para a BIOS. A BIOS de ambas as placas são parecidas, a Colorful deixa a questão bem simples mesmo, não temos tantas funções assim, mas a B450 deixa tirar print. Essas são as imagens da BIOS da B450. Uma coisa que vale ressaltar é que nenhuma delas tem a parte de update de BIOS dentro da BIOS. Você tem que fazer por fora, é mais complicado, eles deveriam deixar mais fácil, ainda mais aqui em 2019 e 2020. Não deveria haver essa dificuldade toda para atualizar uma BIOS. Essa aqui agora é a gravação da BIOS da B350. A maior diferença fica na parte de overclock. A B450 libera a opção de overclock no processador. É bem simples, mas tem. Além disso, na parte de overclock existe a opção chamada Easy Mode, que nos oferece perfis de overclock de RAM predefinidos. Essa função se assemelha à função XMP, mas não é a mesma coisa. Para quem não sabe, a função XMP existente em algumas placas-mães é uma função que facilita o overclock da memória. Basicamente, a placa-mãe vai conversar com a memória, que também precisa ter esse perfil XMP ativo, e elas vão nos fornecer a opção de overclock mais segura, estável e boa possível da memória. Mas isso não é o que acontece na Colorful. Não existe opção segura nessas predefinições. Eles simplesmente colocam várias opções e muitas delas nem são aceitas pela memória. E isso também é ruim porque, se você colocar uma opção que não é aceita, por exemplo, 4000 MHz, ao tentar iniciar o computador, nada irá acontecer, ficará uma tela preta. E você precisará tirar a bateria da sua placa-mãe por 5 minutos ou fazer um clear no CMOS para retornar às configurações originais. Então, essa não é uma função muito segura, não muito fácil também. O melhor mesmo é alterar manualmente as opções e, caso você coloque alguma latência diferente, ainda assim o PC vai iniciar na latência mais próxima dessa que deu errado. Então acaba sendo mais seguro dessa forma. E agora vamos passar ao computador para ver as temperaturas. Primeiramente eu vou falar da B350 porque no meu último vídeo o cooler estava jogando ar para dentro do gabinete. Então eu resolvi mudar, eu mudei a posição do cooler para jogar ar para fora e parece fazer uma diferença legal. Então vamos ver como isso vai deixar o desempenho da B350. Primeiramente eu vou testar com o Ryzen 3200 sem overclock, ele tem um clock de 3.1 GHz. A pontuação dele do CPU-Z é de 1300 no multi e 354 no single thread. Eu vou colocar os testes de estresse através do CPU-Z
e ver como ficam as temperaturas. Pois bem, sem overclock, a maior temperatura que encontrei ali na parte do VRM foi de 44 graus, o que condiz com a temperatura da placa-mãe, embora essas placas-mãe não tenham um sensor específico para VRM. Aliás, eu acho que as placas-mães mais baratas da China, eles cortam o orçamento e não colocam alguns sensores como sensores das placas-mãe. Você pode ver isso ali no auxiliar, dois ficam sempre em 100 e o outro fica em negativo. Então esses sensores provavelmente não existem nessas placas. Agora eu vou aqui abrir o Ryzen Master, é o programa de overclock da AMD. Ele é bem simples de mexer, talvez também eu faça um vídeo dele em breve. No caso do Ryzen 3, eu vou fazer overclock em 3.8 GHz e vou colocar a voltagem em 1.25. E com o overclock, fazendo o teste de estresse de novo, a maior temperatura que achei foi de 52 graus. Já é um aumento considerável na temperatura, mas não é tanto assim. Então agora vou tentar colocar novamente aquele Ryzen 5 1600 AF, overclockado em 4.0, com a voltagem a 1.25 e ver o que acontece. Dá para notar também que o Ryzen Master do Ryzen 5 é diferente do Ryzen 3, ele tem mais funções também. É só uma curiosidade que eu queria falar. E vamos agora às temperaturas. Com o Ryzen 5 1600 em overclock de 4 GHz, a maior temperatura que achei foi de 82 graus. Uma temperatura bem considerável, bem alta. No vídeo anterior ficou ali na casa dos 95, então pelo menos ao mudar a posição do cooler do processador eu consegui uma redução, mas ainda assim uma temperatura bem elevada já. Vou fazer testes parecidos com a B450 agora, primeiramente com o Ryzen 3200 em overclock a 3.8 também. A temperatura mais alta que eu achei foi de 45 graus e reparem que na 450 os sensores auxiliares continuam errados. Além disso, a temperatura da placa-mãe está estranhamente baixa, 25 graus. Então eu acho que também exista um erro nesse sensor da placa-mãe também. Vou passar agora para o Ryzen 5 1600 AF, também overclockado a 4 GHz, e a maior temperatura que eu vi nesse caso foi de 64 graus, 20 graus a menos do que na B350, mas lembrando que os sensores continuam estranhos. Bem, e esses foram os testes que eu consegui. Vou falar sobre os preços agora. Enquanto a B450 está sendo vendida por R$ 344, mais 14 de frete, totalizando 360, a B350 está sendo vendida por R$ 267, mais 11 de frete, uma diferença de R$ 90 entre as duas. Algo que eu percebi é que a B350 se assemelha muito às B320 vendidas por outras empresas, e a B450 se assemelha mais a uma B350 de entrada. Então tudo isso parece ser uma jogada de marketing da Colorful para tentar vender mais os seus produtos. Lembrando também que existe outra B450 da Colorful sendo vendida e o valor dela é R$ 410 e parece ser um pouquinho melhor. Mas a verdade é que a Colorful corta em muita coisa no orçamento dessas placas. Eu resolvi dar uma segunda chance para eles, mas minha recomendação é que vocês tentem uma placa-mãe de outra marca. Se ainda quiserem, a B450 que eu estou usando é a opção mais viável e barata. Vejo muita gente falando da plataforma AM4 com o Ryzen no sentido de durar muitos anos e a possibilidade de upgrade no futuro, mas com uma B350 dessa ou uma B320, você não teria tantas possibilidades assim, e acabaria deixando seu PC custo-benefício não preparado para processadores futuros. Por exemplo, como o Ryzen 5 3600, que está bem famoso agora. Então, ao montar uma configuração Ryzen, eu sugiro que vocês disponibilizem pelo menos 350 a 400 reais para a sua placa-mãe. Ou, quando você comprar uma B320, por exemplo, da Maxum, mais um Ryzen 3200, você não estaria comprando nada diferente de uma B75 da plataforma 1155 e um Xeon 1230V2. Na verdade, com vantagem para o Xeon por ter um desempenho semelhante ali ao Ryzen 5 1400. E ambas as configurações não teriam muito para onde ir ou para onde fazer o upgrade. Então tome cuidado ao pechinchar demais.
Em todo caso, essa B450 saiu bem para mim porque eu paguei R$280. E caso você queira uma alternativa, tem essa placa-mãe aqui no AliExpress, a Asus B350 Plus, que está semelhante ao preço da mais cara B450 da Colorful, mas parece mais interessante. Mas é isso, pessoas. Pesquisem bastante, existem opções de placa-mãe no Brasil também, às vezes eles fazem promoção. Tentem focar em um produto um pouco mais caro. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir meu vídeo até agora. Quem quiser me adicione no Instagram, Skanda_Souza. E é só isso. Valeu, falou e tchau!